Bom, gente, então nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, né? Eu diria para a educação, para a sociedade de um modo geral, que tem a ver com a inclusão, portanto tem a ver com uma escola democrática e ao mesmo tempo tem a ver com as condições para que a gente tenha essa escola democrática, essa escola inclusiva, que tem a ver, está relacionada com os alunos especiais, né? O diagnóstico que a gente tem percebido nas escolas, na sala de aula, ela tem sido... A gente usa até um termo, não sei se é certo, a Vanessa pode nos ajudar aí, mas é quase que uma epidemia mesmo, entende? Porque a quantidade de alunos que aparecem com laudos, né, isso tanto na escola particular como na escola pública, entende? Com algum tipo de síndrome, de dificuldade, né, de deficiência, né, se é o termo que de fato é usado, né, que tem assustado os professores e as próprias escolas, né? E na escola pública, eu acho que o grande problema tem sido o quê? Qual que é o entrave, né? Isso no Estado, isso na escola do município, a gente tem recebido vários relatos, né, dos professores que percebem que eles ficam com a sobrecarga desse aluno, né? Por que sobrecarga? Porque tem que ter um tratamento diferente, né? No sentido de você não só garantir a sociabilização dele na escola, na sala de aula, né? E com isso na própria sociedade, mas tentar garantir algum tipo de aprendizado. Acho que essa é uma dualidade muito difícil, né? Principalmente se você não tem as chamadas condições, né, de trabalho. Então esse é o tema que a gente quer trabalhar. Como garantir que esse aluno especial, né, de fato, possa ter a sua inclusão plenamente, né, consagrada, né, nessas escolas e, portanto, a gente poder chamar essas escolas de democráticas, essas escolas inclusivas, né, certo? Que é o tema aí que a gente gostaria muito de trabalhar. Uma grande preocupação dos pais e com toda razão, né? Eu vou dar outro exemplo, né? No ano passado, a gente teve aí no começo do ano em torno de 20 pais que entraram com uma ação junto à OAB, eu não lembro exatamente qual o setor que pegou, que acatou a denúncia, porque 20 pais, portanto, 20 estudantes de uma mesma escola que tinham laudo e a prefeitura não garantia o atendimento, ou seja, o PA, o professor auxiliar para acompanhar em sala de aula, inclusive em fase de alfabetização, né, no caso das escolas do município, né? E aí demorou meses para que isso ocorresse e ainda depois a denúncia de alguns pais dizendo o PA só fica até as 10h30 da manhã. Esse é o período que ele foi contratado, das 7 horas da entrada até as 10h30 e depois foi embora. Então, percebe, nós temos de fato hoje uma grande deficiência, né, no serviço público, nas escolas públicas e, por outro lado, uma grande sobrecarga para os professores de sala, né? Uhum. Bom, mas é isso, gente. Vamos então. Olá, então, agradeço, né, a oportunidade de dialogar sobre esse assunto, Vânia, Ronaldo, Adriana. Você traz, né, temas aí, desafios, né, com os quais a escola tem lidado, né, a escola seja particular, pública, né, da rede estadual, rede municipal, que diz respeito à matrícula, né, de estudantes que têm aí algum laudo, como você mencionou, diagnóstico, né, alguma condição que necessita de um atendimento diferenciado, um tratamento. E você mesmo fala, né, que o desafio, você traz a problemática, mas você também aponta o desafio, né, que diz justamente na condição de tratamento diferenciado, né? Eu acho que eu avalio, assim, né? A gente avalia enquanto pesquisador da área da educação especial, trabalhador da área da educação especial, de que o direito à matrícula é algo incontestável, né? Para essa parcela da população que, por um histórico aí de considerado como ser não educável por um longo período da história, até depois de conhecimentos da possibilidade de educabilidade da pessoa com deficiência e com autismo, né, no caso, ela tem, sim, condições, ela tem direito, né, ela conquistou esse direito, então, de matrícula, né, mas a gente tem de ampliar, né, somente a matrícula não garante, de fato, a aprendizagem dela, né, e você traz dificuldades aí que são reais, né, no que diz respeito a quantitativo, né, ao número de matrículas, por exemplo, hoje de
alunos pertencentes ao público-alvo da educação especial hoje, por exemplo, numa turma pode ser de 3, né? E pode ser de mais, porque é direito daquele aluno estar matriculado na série correspondente, né, à faixa etária dele, na escola próxima ao bairro, e é crime hoje recusa de matrícula, né? A gente não tem isso, não tem como limitar, falar, olha, no máximo que vai ter são 2. A gente até pode falar em 2 se a gente tiver como distribuir nas demais séries no mesmo turno. Mas se nas demais séries já tiver 2, vai ter 3, vai ter 4. E aí o gargalo se encontra justamente na condição, né? Você mencionou sobre a ação de alguns familiares para garantia do apoio adequado, né? Em relação ao aluno com TEA especificamente, o aluno com autismo, transtorno do espectro autista, tem uma legislação que garante o acompanhante, assistente, acompanhante, aí tem vários termos, especializado, né? E aí quem que vai ser esse acompanhante? A gente tem visto também um sucateamento no sentido de contratação de mão de obra não qualificada, não adequada, né? Para fazer, em alguns casos, tirar o aluno da sala de aula. E a ideia não é essa, não é para o menino estar lá matriculado, mas não ser atendido. E aí quem é esse profissional que vai ser contratado por meio dessa ação judicial, né? E as redes têm adotado essas alternativas baratas, né? E não adequadas para avançar além da matrícula, a garantia. Os alunos têm condições, sim, de aprendizagem, de avançar na escolarização, de almejar o ensino superior, de ingressar no mercado de trabalho, fazer pós-graduação. Mas o grande problema que a gente identifica hoje é na contratação de profissionais adequados, na infraestrutura, na redução do número de alunos, não só com deficiência por sala, mas de uma maneira geral, para que esse professor tenha mais condições de dar uma atenção mais adequada para aquele aluno, né? Vanessa, a legislação fala na obrigatoriedade de aceitar o aluno, sim, que é o correto. Uhum. Mas ela não determina qual é o profissional que tem que ser, que está em sala de aula para atender esse aluno. Por exemplo, aí já uma outra pergunta, sim, já pensando no município. Nós poderíamos ter leis municipais que garantam que as escolas têm que ser atendidas por profissionais da área de educação especial e não só profissionais capacitados ou treinados para fazer uma determinada coisa, mas que sejam profissionais formados, graduados, com pós-graduação, para realmente poder conseguir alfabetizar e dar, ou seja, a educação plena para aquele aluno que está ali na rede municipal. A gente tem, então, né, essa problemática, né, identificada, real, de contratação, né? O que a gente tem hoje garantido na política, né? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente tem um único serviço da educação especial, que é o atendimento educacional especializado, que acontece no turno oposto, né, que vai fazer um atendimento em relação a habilidades, né, a competências, a instrumentalização desse aluno para que ele, no turno de frequência regular, ele tenha condições. Só que a gente identifica que só esse no turno oposto não dá conta de sanar demandas do turno de frequência, né? E aí entra esse profissional de apoio, que ainda não há uma legislação para regular quem que vai ser esse profissional de apoio. Em relação ao Ministério da Educação, a gente tem algumas notas técnicas que falam desse profissional de apoio, né? Tem a perspectiva aqui no município de São Carlos, inclusive, de um profissional que é da educação especial, que é o professor de educação especial, que faz o coensino, né? Uma parceria colaborativa, que eu avalio como sendo a condição mais ideal. E a gente tem esse profissional que é previsto no caso de alunos com TEA, que seria o acompanhante especializado, atendente terapêutico, né? E aí, apesar de a gente ter, né, de fato, a necessidade talvez de delimitar um profissional, a gente vai ter diferenças nas demandas. A gente vai ter, por exemplo, eu já atuei na rede municipal, a gente teve, por exemplo, um caso de um aluno que a demanda dele era na área da saúde. O que ele precisava não era nem de um educador especializado, ele precisava de um enfermeiro, um técnico de enfermagem, porque ele tinha uma questão aí de uma bolsa de colostomia, ele fazia alimentação por sonda. Então, nesse caso, não era um educador especial mesmo, né? Então, a gente teria que ter condições de analisar cada situação e prover, né, o profissional adequado para cada caso. E não contratar um serviço de tamanho único, né? E um profissional de tamanho único, achando que vai dar conta dessa variabilidade aí de condições que a gente tem quando a gente fala do aluno pertencente ao público-alvo. E lembrando, né, quando a gente fala de uma escola inclusiva, a gente está pensando
uma escola para todos, né? E não é uma escola que é inclusiva porque tem matrícula de alunos com deficiência. Não é minha sala é inclusiva porque tem aluno com autismo. Não. A minha sala é inclusiva porque ela atende adequadamente a todos. Só que atender adequadamente a todos eu considero a diferença de algumas pessoas, né? Tratar diferente para garantir o princípio da equidade. Isso, né? Perfeito. Né? A gente tem tido algumas experiências, né, em relação ao atendimento, né? E que eu diria que são catastróficos, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas o Estado chegou a baixar uma resolução no começo do ano que autorizava o pai a contratar alguém que acompanharia esse aluno que tem alguma necessidade especial. Ou seja, deixa na mão da família. Sim. E eles autorizam a entrar na sala de aula na escola. Né? Isso eu acho que é uma situação, né, que ilustra um pouco também essa problemática, né, do poder público, né, como você disse, né, diz, a escola é democrática, sim, nós vamos aceitar as matrículas, mas a família que assuma, né, como que vai garantir aí esse atendimento, inclusive essa aprendizagem, né. E a outra questão, sabe, que eu gostaria de ver com vocês, né, Adriana, Vanessa, a própria Vânia, né, tem a ver com a questão do diagnóstico, porque quem faz o diagnóstico hoje aqui no município? É só a PAI? Entende? Porque a gente, pelo que a gente tem acompanhado, não existe, nem por parte do Estado e nem por parte do município, né, uma preocupação no sentido até de, mais precocemente, você conseguir fazer, né, essa identificação de qual é o problema, né? Qual é a deficiência, qual é o acompanhamento que aquele aluno poderia ter. E eu digo isso até nas escolas particulares. Às vezes você está lá no 9º ano, quando chega no 1º ano você fala, não, tem alguma coisa aqui. Né? E que foi passando. A família, às vezes, também não quer, né, entender o problema, né? E a gente percebe até que algumas famílias têm até vergonha mesmo do problema. Né? Então eu acho que, não sei, né, mas me parece que há uma necessidade do poder público assumir isso de maneira mais enfática, né? Que é fazer o diagnóstico. Né? Se nós queremos de fato, né, seres que podem produzir plenamente, né, na sociedade, quanto mais precocemente a identificação do problema, mais a gente pode intervir, né? Entende? Ajudando nisso. Hoje a responsabilidade do diagnóstico é da família. É a família que tem que ver se tem um problema e procurar. A escola também pode ser um agente, porque em sala de aula pode aparecer muitas situações que às vezes em casa não é identificado. Então, assim, né, qual que seria a solução para isso? Né? Como que a escola também poderia contribuir nesse diagnóstico? Ter profissionais que também pode ter um olhar para isso, ou que também pode fazer essa identificação? Bom, em relação à primeira questão pontuada, quanto à família, né, essa resolução aí da rede estadual, de fato é uma aberração, né, no sentido de atribuir para a família uma responsabilidade que é do Estado, né? E a gente tem riscos enormes em relação a isso, de o Estado se isentar, né, e transferir uma responsabilidade que é dele para a família, né? Então, criou-se uma polêmica e justa em relação a isso, né? Além de você, né, ter na escola pessoas que você não sabe nem a formação que tem, né, a adequação dessa formação para estar no ambiente escolar, qual é a competência desse profissional, né, dessa pessoa para atuar aí no suporte a um educando. Quanto ao diagnóstico, é um tema bastante sensível, né? De fato, aqui no município, enquanto rede, né, estadual, municipal, e aí pensando numa equipe multi, né, mesmo em relação à saúde, não temos, né, uma equipe que dê conta aí de um diagnóstico. Hoje, o que temos de serviço que não é particular é por meio do convênio com essa, né, instituição especializada aqui da rede do município, né, que é a PAI, que por meio de convênios subsidiados aí, né, com recursos da rede municipal, né, aí de diversas pastas, fazem esse diagnóstico, né? E o poder público, sim, deveria, né, assumir, pensando que a escola é pertencente a uma rede. Claro que a gente não pode perder de vista a parceria, né? A PAI, por exemplo, aqui em São Carlos, tem um histórico de atendimento
né, das pessoas com deficiência intelectual, múltipla deficiência, autismo, que a gente não pode negar que tem contribuições fantásticas aí. Mas a gente também poderia fortalecer, né, a rede em termos desse, não só diagnóstico e dessa precocidade. Eu acho que é um ponto importante, né, que a gente está falando aí de prevenção primária, né, quando você atua na prevenção primária com diagnóstico, uma intervenção precoce ou essencial aí nos primeiros anos de vida, você evita aí a instalação de danos secundários, né? E tem uma atuação aí importante em um período do desenvolvimento, né, da criança. O que tem acontecido hoje, né, em relação ao que a Vânia mencionou, né, de que a família acaba tendo de fazer essa busca, mas o que a gente tem notado, né, a partir da nossa atuação também em relação a estágio, é que apesar de a família, né, fazer esse movimento de levar a criança até essa instituição, a identificação também tem acontecido por meio de um olhar mais atento, né, dos educadores, tá? Mas aí também me preocupa uma superpatologização que pode estar acontecendo, né? E esse diagnóstico também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Talvez pode estar sendo... Eu já notei, assim, na minha atuação na rede, em algumas situações de... Um educador, por exemplo, da sala de aula regular, né, fica na expectativa por um diagnóstico para, por exemplo, tá no 9º ano, não aprende, nananã. Aí vem, chama a família, passa por uma avaliação, não, ele tem autismo, ou ele tem deficiência intelectual. Ufa, então tá bom, né? Então o problema não é meu. Tá resolvido o problema. Né? Não vai mudar muita coisa. Para que serve o diagnóstico hoje? Para elegibilidade para serviço, para direitos sociais, né? Então, para ser elegível dos serviços da educação especial, para ter direito a algum benefício, né? As políticas afirmativas para pessoas com deficiência que foram conquistadas. Mas não vai mudar, né? Então, por exemplo, na precocidade, eu estou identificando que o menino tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, independente de já ter um rótulo, um nome, vamos atuar nisso, né? Vamos atuar precocemente, né? Então, entendi, perfeito. Hoje, assim, nós consideramos, a bancada da educação, consideramos, assim, que a universidade, ela cumpre um papel muito importante na cidade e que ela deveria atuar mais com relação à população. A população tem que enxergar na UFSCar um espaço onde ela vai buscar políticas públicas, onde a universidade tem que estar a serviço da comunidade para poder ajudar. Esse deve ser o papel da universidade, da interação com a cidade. E com respeito à educação especial, a universidade, a UFSCar, é a única na cidade que tem um curso de educação especial, graduação em educação especial, né? Qual a parceria que a gente poderia fazer com o município para que essas políticas pudessem chegar até a população, até as escolas municipais, para que tivesse um entrosamento entre o UFSCar e o município que ajudasse nessa situação dos alunos com deficiência? E queria até completar, pode falar. E a Adriana também, né? Porque vocês devem acompanhar, assim, né? Estagiários que vão para as escolas, vocês devem ter relatos assim horríveis, né? Eu imagino, né? Inclusive, assim, da recepção de professores, da escola, né? Porque é isso, é um trauma para muitos professores ficarem, às vezes, sozinhos, sabendo que tem ali 2, 3 alunos. Entende? O quantitativo tem a ver com o grau de possibilidade de intervenção do profissional ali, né? Entende? Do professor, né? Então, de fato, é um trauma, né? Mas aí eu fico perguntando assim, né? Pensando assim, né? Até naquela questão, né? De fazer o diagnóstico, de tentar entender a situação, o que é de fato, né? Problema de aprendizagem, no geral, né? O que de fato é uma patologia qualquer, né? É possível, por exemplo, a universidade, né, e o curso de educação especial cumprir um papel mais efetivo, se o município desejasse, né? E eu acho que do nosso ponto de vista, né, a bancada da educação está defendendo isso, né, até no sentido de dar uma preparação para os profissionais da educação, como receber os alunos, como tentar identificar, né? Acho que fazer essa separação que você falou muito bem mesmo, né? Às vezes você fica ali, o aluno tem problema de aprendizagem, se tem problema de aprendizagem, o problema não é meu, né? Ele deve ter algum outro problema, né? E às vezes o problema não é esse, né? O problema de fato, uma relação didática, uma relação em que ele não tem relação com aquela disciplina, com aquele conteúdo. Isso existe, né? Quantos têm aversão à matemática, né? Eu sou da área de química, entende? Credo, meu Deus do céu, o que é isso? Essas letrinhas, né? Entende? Então, eu pensaria nisso, né, também, né? Será que é possível a gente ter uma preparação, né?
para esses profissionais. Eu não digo nem só professores, eu digo mesmo todos os trabalhadores de educação, né? Desde aqueles que trabalham na questão da recepção geral do aluno, a gestão, né? O professor de sala de aula, né? Mas eu acho que essa é uma preocupação que poderia, né, de alguma maneira, minimizar, né? O professor entender, porque muitos não entendem mesmo, né? Qual é o problema, o que está colocado, né? Entende? Não sei, né? Bom, quanto à universidade, de fato, né? A gente, inclusive, enquanto universidade, tem esse compromisso, né? Social, dentro do tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão, de estabelecer esse diálogo, essa troca. E em relação à educação especial, nós temos, então, o curso de licenciatura em educação especial, que é o segundo do Brasil. Desculpa. O primeiro é Santa Maria. O primeiro é Santa Maria, segundo São Carlos, e agora a gente tem de Universidade Federal, a Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Legal. Então só tem 3 universidades federais que têm o curso de licenciatura em educação especial. É importante isso, porque... Desculpa, não Imagina, queria te interromper o raciocínio. Pode falar. Mas porque tem muito questionamento na atribuição de aula. Sim. Não sei se vocês acompanham isso. Porque quando foi solicitado, né, o registro do curso, o MEC garantiu uma situação quase de excelência para os profissionais daqui. É verdade. E eles têm uma pontuação extra na atribuição de aula. E aí vários profissionais que fizeram algum tipo de especialização acham que tem que ter pé de igualdade. Né? Então batem lá na PUES, por exemplo, no Sindicato dos Professores, e falam, nossa, tá errado, é um privilégio que estão dando. Não, gente, eles têm uma formação que é uma formação exclusiva. Né? Exatamente. Formação inicial. Né? Bom, e é isso, né? Eu falo que São Carlos é privilegiado de fato, né? Por ter esse curso. E antes desse curso, a gente já tinha o programa de pós-graduação em educação especial, que ainda é o único do Brasil, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio para o município, a gente pensando em termos nacionais é uma lacuna de formação, né? Falando só desses 3 cursos aí em universidades federais. E aí a gente tem problemáticas assim em outras redes, quando você vai pensar na contratação. Aqui a gente está falando que o município poderia assumir, por exemplo, a contratação, ampliar o quadro de professores da educação especial para fazer mais AE, mais coensino, fazer um atendimento adequado ao aluno com TEA. A gente tem mão de obra, tem profissionais adequados para isso, né? Outros municípios não têm, né? Então, a gente aqui tem uma excelência no desenvolvimento de pesquisa e na formação de professores para atuar na base mesmo, nas redes, né, efetivamente. E eu noto que, assim, eu vim para São Carlos em 2008, né? Eu vinha de um município que tinha um número bastante reduzido de salas de recursos. Quando a gente começou a política, né, de educação especial, não havia ainda o incentivo do governo federal para ampliar os editais, né? Um programa que ampliou. E São Carlos já estava lá na frente, né? Enquanto um município do mesmo porte ainda não tinha nenhuma sala de recursos, São Carlos, por ter o programa de pós-graduação, já tinha 17 salas de recursos, antes da política do Ministério da Educação prever a implementação, né? A implantação dessas salas. Então, a gente tem, então, ganhos, né? Por meio dessas parcerias, que é inegável isso, né? Por exemplo, esse serviço que eu mencionei, né, do coensino, é algo que veio aí, né, a partir de experiências norte-americanas, né, e os pesquisadores aqui da universidade trouxeram essa experiência que tem dado certo, né, nas redes. Então, começou aqui em São Carlos como um projeto piloto, né, que acabou, assim, isso começou acho que em 2009, 2010, e mantém na rede, né, como um serviço da educação especial, né. Então, é uma característica que a gente tem, uma herança que a gente tem graças a essa atuação, essa parceria que a gente estabelece, né. Então, hoje, o que a gente tem quanto a isso é mais relacionado ao estágio. Então, a gente tem o curso de licenciatura em educação especial. Prioritariamente, né, os estágios acontecem, né, a gente tem os alunos percorrem 4 estágios, né, 3 em instituições da educação básica e em uma instituição especializada, e prioritariamente na educação básica pública, né, porque é por conta dessa perspectiva de devolver mesmo, né, essa formação para a rede, né. E também pesquisas sendo desenvolvidas, né, por meio do programa de pós-graduação, né, a gente tem tido aí pesquisas que estão sendo, né, desenvolvidas, a gente fala não só da rede, mas com a rede, então pesquisas colaborativas, né, em que o professor não é só um agente que vai receber, não, ele vai participar dessa pesquisa, ele está envolvido, né, então, por exemplo, aqui a gente tem o programa bilíngue, né, que também, né, é algo inédito. Aqui no município de São Carlos a gente teve
em Campinas, acho que Piracicaba, São Paulo. Então, em termos assim, né, de Brasil e até mesmo do estado de São Paulo, a gente está muito na frente do atendimento da população surda, né, das pessoas surdas, por meio desse projeto bilíngue, que hoje é um programa, né, que permanece aí também na educação infantil e no ensino fundamental, que é um atendimento, né, uma escolarização adequada, né, à língua da pessoa surda, né. Então, é estreitar mesmo, né, essas parcerias já existentes, ampliar, né, eu acredito que possa, sim, ser feito aí uma ampliação desse um convênio, né, algo que seja mais específico para alguma demanda. Por exemplo, nessa que a gente mencionou quanto ao diagnóstico, né, o educador especial não faz o diagnóstico, ele levanta, né, indícios aí de alguma área, né, pedagógica. A gente é educador especial, a gente não é psicólogo. E aí, mas ele poderia sim, né, por meio de uma parceria, por exemplo, com outros setores da universidade. A universidade não tem só educação especial, a gente tem físio, fono, TO, psicologia, tem medicina, que a gente poderia pensar numa equipe, né, num quadro aí da universidade. Multidisciplinar, isso, né? Uma equipe multidisciplinar que pudesse atuar nessa, especificamente nesse sentido. Pensando que não é uma atribuição, a gente tem que ampliar, né, essa concepção de que o educando, ele não é da educação especial, né? E aí vai também respondendo a essa última questão, né, de talvez preparar, né, para receber. Isso é importante quando você amplia, né, falando, não só o educador, né, não, o aluno dele não é assim, hoje a Vânia tem 4 alunos com autismo matriculados, nossa, eu não quero pegar a turma dela ano que vem de jeito nenhum. Não é aluno da Vânia, a gente tem que assumir que é aluno da escola, né, de todos os servidores, todos os profissionais da educação, né. E aí, esse tipo de atuação, né, esse tipo de formação, de fato, é importante. Mas a formação de curta duração, só para uma sensibilização, não tem tido efeitos assim tão importantes. O que falta é um serviço sistemático. Eu posso ir lá, sensibilizar, né? Para receber, o menino com autismo tem isso, com cegueira tem isso. Mas essa receitinha não vai dar conta do dia a dia, né? Então, a gente acha que tem que ter uma formação assim mais continuada e na prática, né? Articulando aí conteúdos teóricos com a prática do professor, né? E nisso a universidade eu avalio que poderia atuar muito bem. Importante, muito bem, muito legal mesmo. E aí acho que é uma outra concepção também no município, que é no sentido de baratear mesmo esse atendimento, que é substituir o atendimento diário na sala de aula pelas salas de recursos. A sala de recursos ela tem uma importância. Né? Hoje você tem aqui acho que 45 salas no município, né? Se eu não me engano. Ampliou 3 no ano passado, né? Foi para 45. Eu não sei se abriu mais alguma aí no começo do ano. Né? Então, me parece que é uma contradição assim, né? Inclusive a propaganda, eu entrei no site da Secretaria Municipal de Educação e vejo lá, né? As salas, temos 45 salas de recurso com muita tecnologia, né? A oferecer a esses alunos, né? E ao mesmo tempo em que você vê a manchete assim, pais, no começo do ano, entram com ação pedindo professor auxiliar para acompanhar, inclusive na alfabetização, e uma entrevista de uma mãe dizendo, meu filho, inclusive ele se sente inferiorizado porque não consegue acompanhar, sabe? Então me parece uma contradição muito grande, né? Porque você vende o peixe como se a tecnologia e a sala de recursos que tem na escola, né? Pronto, ela por si só é a tábua de salvação, né? Tá resolvido, nós estamos garantindo, né, o atendimento desse aluno, né? Me parece que não são coisas excludentes, né? Sim. Certo? É necessário, acho que, ter a questão complementar, que seria no horário contrário, né? Né? Mas é muito importante esse acompanhamento ali na sala de aula, né? Essa acho que é a grande demanda, né? E talvez a mais importante, não sei, né? Estou vendo pela minha experiência prática em sala de aula, né? Eu acho que tudo tem relação com a demanda de cada aluno. Né? Se eu falar de um aluno com cegueira, por exemplo, que ele não vai aprender o braille em sala de aula, ele não vai aprender a dominar o soroban em sala de aula. Esse menino tem que ir no turno oposto, é lá que ele vai se instrumentar, né? Ter acesso a esses instrumentos, para que quando ele chega em sala de aula, ele tenha o domínio deles para né, realização de operações matemáticas, para registro. Não vai ser em sala de aula, não vai ser o professor da sala de aula regular que vai fazer isso. O mesmo em relação à implementação de um recurso de comunicação alternativa, né? Aí entra a tecnologia. Então, assim,
é como você disse, não são excludentes. A sala de recursos multifuncionais é um dos serviços da educação especial que tem sim que existir. Só que ela não vai atender, de fato, como você mencionou, todas as situações. A gente vai ter situação, né, que vai acontecer lá no turno de frequência, que esse atendimento no turno oposto, 1 ou 2 vezes por semana, com 1 hora só de atendimento, não vai dar conta nem do que é necessário para esse turno oposto. E aí entra esse profissional de apoio, seja por meio do coensino, ensino colaborativo, seja para atividades, aí a gente teria um profissional que não seria para a parte pedagógica, por exemplo, para atividade de vida autônoma, levar o menino, às vezes, para um apoio na alimentação, na higienização, que tem aluno que vai precisar disso e não da parte pedagógica, né? Por isso que a gente tem que olhar cada situação, mas aí oferecendo a gente fala de um contínuo de serviços, né? Então, uma amplitude, né? Não esgotando na sala de recursos multifuncionais, tá? A gente comentou um pouco sobre o apoio da universidade nessa parceria e o estágio cumpre muito esse papel, né? Claro que a gente tem que ter os profissionais da escola, né? Mas o estágio da universidade, as pessoas ligam para pedir estagiários porque elas cumprem justamente esse papel, né? De estar em sala de aula, muitas vezes, desenvolvendo esse coensino, né? Então, vendo quais são as necessidades, vendo como é feito o trabalho e pensando, né, em como pode ser desenvolvido de uma forma a atender todos os alunos da sala, né? Então, a universidade, ela cumpre um papel importante nesse sentido e a gente consegue perceber o quanto é importante essa participação, né, não só no contraturno, mas também em sala de aula, né? Odri, você falando agora, né, do estágio, quanto ele é importante e que as escolas chamam. Então, eu devo imaginar, aliás, eu estou aqui pensando, né, sendo um curso de educação especial, uma universidade, e o tanto de demanda que tem no município, que deve ser assim, né, a demanda deve ser muito grande pelo número de estagiários que a universidade tem a oferecer, né? Sim, é isso. O que tem acontecido ultimamente é que a gente não consegue dar conta de atender aos pedidos que a gente recebe, tanto das escolas estaduais quanto de municipais. Vocês enxergam, então agora eu vou, né, apertar um pouquinho mais. Vocês enxergam que as escolas estão trocando o profissional que ela deveria contratar pelo estágio que a universidade oferece? Não, é uma necessidade mesmo. É uma necessidade, porque muitas vezes tem, mas talvez não seja feito da forma, né, melhor, né, que é em sala de aula, muitas vezes é isso que acontece. Então, é uma necessidade que eles veem mesmo de ter alguém realizando esse trabalho também, né? Então, mais direcionado ao coensino, muitas vezes, né? Que o estágio faz. E para a universidade é muito importante também, sim, essa interação, ter um espaço para os profissionais, né, poder interagir. E o Ronaldo comentou, né, o que a gente deve ver, né, dos estagiários, o que eles levam. A gente vê algumas situações difíceis, mas, assim, o que a gente tem visto é muitos casos, assim, bem-sucedidos, né, desse trabalho do estudante com o professor, né? Então, quer dizer que o futuro profissional, né, vai ter um trabalho muito bom, vai conseguir desenvolver um trabalho muito bom. E é isso, o município tem que garantir essa possibilidade, né? Então, de contratação desses profissionais, de condições de trabalho, né, para todos, né? Mas quando eu disse assim, assustados, né? Porque eu imagino o professor que recebe o professor auxiliar, ele fica muito feliz, né? Eu trabalho, eu tinha alunos em situações dessa forma aqui, e é muito importante, satisfatório você ter alguém ali que acompanhe, né? Porque inclusive ele fala assim, como é que eu posso explicar isso aqui para ele de outra maneira? Entende? Então é importante, né? Mas eu fico imaginando assim, né? Às vezes deve ter relatos lá de estagiário falando, nossa, gente, não tem ninguém na escola para atender. Sim, acontece. Né? É isso que eu estou dizendo, né? Sim. E eu percebo assim, deve ter relatos assim, eu percebo os professores desesperados, eles não aguentam ficar nessa, não é? Não, tem não esses relatos, sim. Também tem Ou seja, há um clamor dos professores no sentido, pelo amor de Deus, nos ajudem aqui. Sim, porque, né? sim. Nós estamos carentes, né? Nós sabemos que precisa. E né? aí, sobre isso, eu queria só marcar, né, que esse profissional, né, que a gente fala desse profissional que vai atuar numa perspectiva pelo viés, né, pela via do coensino, ensino colaborativo,
para fazer isso que você mencionou aí por último. Como que eu posso fazer para trabalhar tal conteúdo, né? Ajudar a pensar, né, o currículo, a instrução, a avaliação, e não é para chegar lá do lado, tirar o aluno da sala de aula e ficar transitando, ou então sentar com esse aluno lá no fundinho da sala e fazer uma atividade completamente alheia da turma, né? E aí a gente tem confusões, né, em algumas situações de aquele professor, né, da sala de aula regular que está, né, vivendo uma situação aí desafiadora com a matrícula, né, de 3 ou 4 estudantes. Aí quando chega um profissional da educação especial, ele fala, ufa, senta lá no cantinho. E não é isso, né? É o oposto disso. E aí eu acho que entra o estágio, que, né, que é isso que a Adri falou, que ele vai além de só uma mão de obra, de sanar. Pode acontecer? Pode. Acontece. Mas ele também vai numa perspectiva de formação, porque os professores, a gente nota, assim, mesmo pensar na formação inicial. Hoje, na Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, a gente só tem uma disciplina de fundamentos da educação especial na pedagogia. As demais licenciaturas não têm nenhuma disciplina. Então, esse professor sai, né, da formação inicial, vai para a educação básica, se depara com essa situação de 4 matrículas, 3 matrículas, e aí ele não vê a hora que chega algum profissional da educação especial para ser o salvador da pátria, né? E aí você desconstruir isso e falar, não, o aluno não é meu, o aluno é nosso, né? E eu não estou aqui para atender o sujeito X, não. Eu estou aqui para a gente pensar na turma que tem esse aluno, e não só esse aluno, tem outros que também aprendem, expressam, né, de uma maneira diferente. Isso, a gente também tem que pensar, né, esse professor que pensa dessa forma, e que é natural, né? Sim, eu acho que é super natural, é porque ele já está com uma sala de aula, né? Porque a gente já vem com um problema que é anterior a isso. Perfeito. Que é uma sala de aula superlotada, independente de ter alunos especiais ou não. Exato. Aí nessa sala de aula que já tem uma sobrecarga para aquele professor, aí tem 2 ou 3 ou 4 alunos especiais, né? Então realmente é uma forma que a gente precisa enxergar a educação de uma forma que tem que mudar tudo, não só colocar, mas que redimensionar salas de aula, aumentar o número de salas de aula para que os professores tenham mais condições de atuar melhor com os alunos, né? Porque cada vez mais você diminui sala de aula, coloca muito aluno para um professor só e ainda coloca os alunos especiais, realmente vai precarizando cada vez mais o ensino. E quando a gente fala de uma atenção, de um olhar especial adequado, ajustado para o currículo, você vai ver que isso não se restringe ao aluno pertencente ao público-alvo. Não! Você aprende de uma maneira, você tem uma preferência, você tem outra, você pode ser mais visual, a Vânia pode ser... Então, quando você começa a ter esse olhar, né, para o outro de uma maneira assim, né, isso acaba se estendendo. Quando a gente tem visto por meio de pesquisa que a parceria colaborativa, a gente tem desenvolvido práticas que a gente fala de mais universais de acesso ao currículo, e não aquele currículo muito tradicional. Você amplia, você faz um recurso pensando no aluno com uma condição X, mas esse recurso também vai ser legal para outro, né, colega que também tem uma aprendizagem talvez mais visual, mais tátil, mais auditiva, né? Então, isso acaba contagiando, e por isso que eu falo que tem uma ampliação que não vai só de uma atuação pedagógica, profissional, vai também né, numa perspectiva de formação, né, continuada e na prática. Tanto que a gente fala, né, da escola inclusiva, né? Então, é olhar para a escola como um todo. Então, tem a parte da gestão também, né? Que tem que ser repensada também, né? Então, a participação de todos, olhar, né, possibilitar que todos participem, que as famílias possam também estar presentes, né, nas discussões, nas decisões, os professores, os alunos. Então, tudo isso precisa fazer parte aí dessa mudança, né? Uma escola democrática. Sim. Inclusiva. Inclusiva. Né? Para ser inclusiva tem que ser democrática. Sem ser democrática não vai ser. A gente, né, discute, vai ser inclusive ofertado um curso, né, pela Universidade Federal de São Carlos, que é um curso de aperfeiçoamento em gestão, com esse olhar para a educação especial inclusiva, né? E a gente tem debatido, né? Os temas relacionados à educação especial têm feito parte da gestão? O próprio aluno público-alvo, ele participa desses espaços democráticos, né, participativos que temos, os colegiados, né? Eles têm voz nesses espaços, né? Então, vai dentro do que a Adri estava mencionando. Bom, gente, então estamos chegando ao final desse podcast.
agradecendo aqui a presença da Vanessa, da Adriana, que são do Departamento de Educação Especial da Universidade. Como vocês viram, uma raridade no Brasil, né? Coisa rara no Brasil, né? Essa formação, né? A minha companheira Vânia aqui da Bancada da Educação, e a gente aproveita para chamá-los a curtir o nosso conteúdo nas redes sociais, né? Onde nós vamos estar apresentando não só essas ideias, né, relativas à educação especial, que nós vamos transformar num programa, né, que nós queremos que seja debatido no município, no legislativo, né, e no executivo, né, mas também outras propostas, outros debates, né, que nós vamos tentar garantir até o final da campanha que se abre aí no dia 16 de agosto, tá certo? A gente agradece muito, curtam lá, né? Curtam, comentem, né? Compartilhem, né? Se envolvam nas nossas redes sociais, porque isso nos ajuda muito aí a propagar as ideias, tá? Um abraço a todos, muito obrigado aí pela participação. Obrigada, Adriana, obrigada, Vanessa, foi ótimo.